Porque eu vi o espírito de loucura dentro da presidência, né, dos Estados Unidos da América. E aquilo que estava obscuro iria ser descoberto e lançado ao ventilador. E esse farol ia com muita força e descobria coisas que estavam encobertas. E vai vir à tona e lançada no ventilador. Algo de muito forte e duro vai vir aí, sem pena e nem misericórdia. A agressividade do presidente dos Estados Unidos da América irá aumentar. O caldo vai engrossar por completo. De que é só uma questão de pouco tempo para que a gente possa tratar do processo eleitoral do Brasil de 2022. Hoje eu vou te mostrar um fato que o Alexandre de Moraes não quer que você veja. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Eu vou iniciar agora a segunda parte. Ela era tão forte sobre a luz que brilhava sobre um farol que descia dos ares dos céus e ia sobre tudo que estava obscuro. Pega essa aí, 03. Pega essa aí. Um farol que vinha dos céus, que ia sobre a terra, sobre tudo que estava obscuro, ficando assim impossível tentar esconder, por mais organizados que sejam, aquilo que estava obscuro. E aquilo que estava obscuro iria ser descoberto e lançado ao ventilador. Iria ser descoberto e lançado ao ventilador. E esse farol ia com muita força e descobria coisas que estavam encobertas, que vai vir à tona e lançada no ventilador. E eu via isso claramente, porque será notório o que vai sair nas televisões ou no site, blogs, depois dessa live. 8/6/2025, a live começou a estar com 24 minutos, então são 16 horas. Então, são 16 horas agora. E a live começou a estar com 24 minutos. Então, são 16 horas do dia 8/6/2025. E o anjo que estava me mostrando aquele sonho disse: algo de muito forte, duro, vai vir aí, sem pena e nem misericórdia. Era mais ou menos assim. E o que está para vir, ele foge do intelecto, da sabedoria de qualquer humano ou especialista, de jornalistas que são especialistas políticos, ou dos próprios cientistas políticos. Ninguém nunca viu, nem ouviu, algo que não pode ser mudado, porque Deus disse que não vai mudar, sobre a rasgação de
assuntos diplomáticos no mundo todo. Eu abençoo Israel, hein? Assuntos diplomáticos do mundo todo irão ser rasgados. E esse foco mirava bem o Brasil, essas luzes vindas dos céus. Mirava bem, mas muito bem o Brasil. Mas muito bem. E a voz que vinha dos céus, gritando, rasgando como trovão, dizia o seguinte: não há nada oculto que não venha a ser revelado. E não há nada escondido que não venha a ser descoberto. E este farol, Reginaldo, iluminará toda a escuridão e trará as luz, fatos e acontecimentos já escondidos há muito tempo. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Este farol gigantesco que ilumina, sai dos céus, ilumina todo o território nacional brasileiro, irá trazer às claras coisas que há muitos tempos ou anos estava à escura. E o Espírito de Deus me chamava a atenção para que eu pudesse ficar atento e dizer com riquezas de detalhes sobre os sonhos que Deus estava me dando. Os sonhos que Deus estava me dando. Isso será mais rápido. Porque as coisas que outrora estavam ocultas, escondidas, existe um prazo, limite, que tem que ser concluído para vir com muita força. Muita força. E vou mostrar tudo que está em oculto. Esse farol sobre o território nacional brasileiro e alguns outros países, sob autoridades de alguns outros países, esse farol irá mostrar o que nunca foi mostrado. Estará oculto, mas será revelado. E em 2025, o Brasil vai vivenciar o que não se vive há 36 anos. Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados ouvindo neste momento Mike Pence, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, na primeira gestão de Donald Trump. Tem tradução, João? Tem tradução simultânea. Ele está apresentando alguns documentos sobre a influência da USAID, aquela agência de desenvolvimento internacional dos Estados Unidos, aqui no Brasil. Vamos ouvir. 35 contas pessoais, e o que o ministro Barroso disse é que isso foi montado para que o TSE, sempre que identificasse algo censurável, mandaria para um grupo de WhatsApp de 9 diferentes verificadores de fatos. Vamos ver essa lista daqui a pouco, mas a maioria são financiados pelo governo americano e tem parcerias com o governo americano por meio do USAID. Então, o TSE está encaminhando decisões de censura a um cérebro, né, uma organização financiada pelo governo americano. Então, deixando isso bem claro, o Atlantic Council, chefe do NED, com uma relação especial com o TSE, como verificador especial, podendo tomar decisões de remoção de conteúdo em nome do TSE, enquanto recebe financiamento do Pentágono, né? Quando você vê o Facebook removendo milhares de postagens porque o Atlantic Council diz que é falso. Eu vou rodar o clipe para que vocês entendam o tipo de coisa que o Atlantic Council considera desinformação. Essa é a mesma conferência de junho de 2018. Essa conferência, promovida pelo Atlantic Council com recursos do contribuinte americano, direcionado contra o Brasil e grupos de WhatsApp, grupos familiares de WhatsApp brasileiros, né? Quando eu digo que 9.000 jornalistas foram capacitados, esse é um treinamento típico, um evento de capacitação. São todos jornalistas trazidos de diferentes partes do mundo, de Londres, dos Estados Unidos, do Brasil, do Peru, da Ucrânia. Capacitados, treinados pelo Atlantic Council sobre desinformação. São treinados a ponto de segurarem plaquinhas e treinados como cachorrinhos para acharem argumentos para censurar postagens na internet. Então, sob essa tentativa, ele está deturpando a história.
E agora, para a sessão com o título mais interessante, né? O título mais interessante não eram mentiras, eram bullshit. Então, não são apenas mentiras. Você pega uma sementinha de verdade e você constrói uma pérola de desinformação em torno. Então, não há uma simplicidade binária, falso verdadeiro. Há várias como identificar formas que as pessoas estão usando para deturpar a história. E o modelo que nós utilizamos é o de 4Ds. Descarte, torça, distraia e desmeie. Então, utilizado contra pessoas como nós. Então, vocês devem ter cartões como esse na sua mesa. E isso vai ajudar a manter a atenção. Então, nós vamos mostrar alguns slides mostrando citações de organizações e indivíduos que utilizam estratégias retóricas. E se nós vamos passar por vários deles. Então, distorcer, distrair. Então, dismiss, distort, distract, dismiss. São os quatro. Então, eles estão sendo treinados como cachorrinhos, repetindo aos treinadores da Atlantic Council, financiado pelo Departamento de Estado, pela CIA, pelo Pentágono, estão financiando um evento com centenas de jornalistas, treinando-os para repetir palavras, né, para que identifiquem as postagens que devem ser derrubadas. Então, vocês podem gritar, papo furado, conversa fiada. Né? Então, vamos jogar. Caça às bruxas. É isso que o Atlantic Council, em parceria com o TSE, financiado por 11 organizações do governo americano, estava treinando jornalistas um mês antes da audiência do Russiagate no meu país, nos Estados Unidos, um mês antes do julgamento relativo ao Russiagate, e o Atlantic Council estava utilizando recursos de contribuintes americanos para treinar jornalistas para derrubar tweets do Trump ou categorizados como desinformação, simplesmente porque ele chamou a caça às bruxas contra ele de caça às bruxas. E os detalhes disso estão surgindo em volumes assombrosos esse mês. E vamos ver então esse grupo com parceria com a força-tarefa do TSE para combate à desinformação, treinando jornalistas no Brasil para identificar razões para censurar esse tweet. Mantenha no ar, mantenha para cima. Bullshit, papo furado. Espere pelo microfone para falar. Bom, obviamente, pode ser qualquer um dos Ds. Pode ser distorcer, pode ser distrair, né? A questão não é real. Eles estão me perseguindo porque é uma caça às bruxas e eu é que estou sendo lesado aqui. Então, pode ser várias coisas, né? Porque o Trump, ele é muito bom em desinformação. Alguém gostaria de mencionar algo em especial com relação a isso? Dismiss, descartar. Quantos de vocês acham que tem que ser dismiss, descartar? Acho que identificamos uma coisa importante aqui. Você está certo. Né? Sob essa tentativa, ele está distorcendo a história, está acusando outra pessoa, mas o que ele está dizendo é: não ouçam, não deem ouvidos a eles, porque trata-se de uma caça às bruxas. 2. Vocês lembram? Então, levanta os cartões. Então, esse segundo tweet que estão treinando jornalistas a identificar como desinformação é um slogan favorável ao Brexit. Nós enviamos 350 milhões de libras por semana para a União Europeia. Vamos financiar o nosso sistema de saúde. Então, é um fato, é apenas um fato, né? Então, duas coisas que o Atlantic Council está treinando os jornalistas para encontrar razões para censurar, são duas coisas que foram mencionadas pelo STF para justificar ações de censura. Quando ministros determinaram que era necessário instituir ações de censura, né, com relação ao Brexit ou com relação à eleição do Trump. Então, por que os ministros citariam algo que aconteceu nos Estados Unidos ou algo que aconteceu no Reino Unido para dizer que algo dito no Brasil, que as pessoas no Brasil estão relacionadas a redes, seriam redes, né? Nós sabemos que a Universidade de Harvard desempenhou um papel muito importante.
com membros de Harvard trazidos para fazer capacitação em desinformação. O ministro Luiz Barroso é fellow do Harvard Center. Então, vamos passar o microfone. Distorcer. Mais alguém? Quantos de vocês acham que distorcer está envolvido? Você não pode... A audiência pública, João, vamos só recapitular para quem chegou agora a importância dessa audiência pública ali na Comissão de Relações Internacionais da Câmara, presidida por Felipe Barros, apresentando essa relação, né, nefasta, uma relação que mostra absoluta interferência no processo eleitoral aqui no Brasil por parte da USAID, ou USAID, cada um chama de um jeito. E é importante a participação aí de Mike Benz, mostrando, inclusive, citou que 9.000 jornalistas, vou repetir o número, 9.000 jornalistas foram contratados ao redor do planeta, inclusive aqui no Brasil, para criar uma rede de avaliação, né, de assuntos censuráveis. Estrutura paga com dinheiro do cidadão norte-americano via USAID. USAID. Tem uma fala do Benz, que a gente pega meio que mastigada no começo, né, da transmissão nossa aqui, que ele cita Luiz Roberto Barroso. Ele cita o Barroso, que diz que não houve interferência, que não houve... Ele cita o Barroso. Ou seja, a gente vai ter que aguardar, né, o final dessa audiência para tentar extrair a partir dali elementos necessários para embasar toda a nossa fala aqui, que já vai no mesmo sentido, que é no sentido de interferência sim. Não terá como o processo eleitoral de 2022 parar em pé. Não tem mais. Veja, nós estamos aí agora com Mike Benz trazendo as informações sobre a agência norte-americana, contratação de jornalistas e conteúdos censuráveis que eram apontados para o Tribunal Superior Eleitoral. O que nós vivemos naquele momento com o tal do conteúdo censurável, né? Você já estava aqui, Bogo, o João estava chegando, nós vivemos um inferno na programação da rádio, porque nós começamos a ser boicotados, né, censurados, conteúdos retirados, ameaçados. Nós começamos a viver um momento, talvez o mais difícil, que é o momento da incerteza. Eu posso ou não posso? E a gente vai passando então a entender que por trás disso haviam 9.000, olha o número, 9.000 jornalistas, de que jornalista não tem nada, porque estavam ali dispostos a encontrar conteúdos censuráveis. São criminosos. Na verdade são criminosos. Serão identificados, ou já foram, né, claro. Agora, perceba, Borgo, esse processo eleitoral que nós não podemos aqui criticar, porque ainda estamos sob pena. No Brasil, sim. Ainda estamos sob o risco de sermos censurados aqui, então a gente não pode tratar do assunto do jeito que a gente vai tratar ali na frente. Eu não tenho dúvida de que é só uma questão de pouco tempo para que a gente possa tratar do processo eleitoral do Brasil de 2022. A exemplo do que a Folha de São Paulo quer nos pegar, a exemplo do que o Intercept e o UOL querem nos pegar, a exemplo do que esses que servem a essa turma aí querem nos pegar o Ouro Verde, dizendo que a gente faz teoria conspiratória contra o processo eleitoral de 2022. Tem ou não tem interferência da agência norte-americana aqui? Tem ou não tem? É óbvio. Teve ou não teve? É óbvio. 2022 vai chegar já, Boa, já. Nós vamos poder falar do processo eleitoral, de toda a interferência e do resultado disso. Hoje eu vou te mostrar um fato que o Alexandre de Moraes não quer que você veja. Essa semana o jornalista Michael Schellenberg trouxe novas revelações sobre a Vaza Toga. E o que foi publicado é simplesmente estarrecedor. Essas provas mostram sim que o 8 de janeiro foi uma farsa, exatamente como eu venho dizendo há um bom tempo. Os documentos revelam que o Alexandre de Moraes mostrou um gabinete paralelo, ilegal, junto com seu assessor, o juiz Ayrton Vieira, já conhecido da primeira pasta Lava Toga, a chefe de gabinete, Cristina Kozahara, e também o seu ex-assessor, Eduardo Tagliaferro. Qual era a função desse grupo? Perseguir e condenar inocentes apenas baseados em postagens nas redes sociais. E para isso eles criaram até uma classificação secreta. Se você tivesse postagens contra o PT, fotos vestindo camiseta verde e amarela, críticas ao Lula ou ao Partido dos Trabalhadores, bem como, por exemplo, críticas ao STF também, você recebia uma certidão positiva. E isso já bastava para te condenar. E tudo isso feito fora dos autos, fora do processo, de maneira ilegal, através de grupos de WhatsApp. Um caminhoneiro foi condenado apenas por postar críticas a Lula e as eleições de 2022 em seu Facebook. Ele é acusado de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e passou mais de 11 meses na cadeia, sem nunca ter cometido nenhum fato violento. Abro parênteses aqui, esse é o mesmo crime que agora o Alexandre de Moraes tenta imputar contra mim devido às minhas relações aqui nos Estados Unidos. E para mim o caso mais absurdo, do vendedor ambulante Ademir Domingos Pinto da Silva, de 54 anos. Ele chegou no QG de Brasília depois de tudo aquilo ter ocorrido. E chegou apenas para vender bandeiras e camisetas. Mesmo assim ele foi preso, sabe por quê? Por conta de tweets de 2018 criticando Lula da Silva.
Nada sobre 8 de janeiro, nada sobre eleições. Ainda segundo a reportagem, erros eram muito comuns. Num desses casos, uma senhora de nome Beth foi erroneamente identificada como um daqueles casos positivos. Minutos depois, a equipe percebeu o erro e mudou a classificação dela para como caso negativo. A mulher era provavelmente Gildete da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos, que se tornou uma das vítimas mais simbólicas desse abuso judicial. Mesmo com a certidão dela corrigida, ela permaneceu presa. E só foi libertada 21 dias depois de encarcerada devido a uma grave hemorragia intestinal. Essa equipe, subordinada ao Alexandre de Moraes, agia com sordidez e crueldade. No grupo de WhatsApp criado por eles, há diálogos em que Ayrton Vieira demonstrava abertamente a sua vontade, a sua sede para prender todo mundo logo na audiência de custódia, no primeiro momento possível. E ainda colocou um emoji sorrindo, se deleitando com aquele ato cruel. Lembre-se, nós estamos falando de velhinhas, de pessoas de mais de 70 anos de idade. Gente como Clesão, que acabou morrendo dentro da cadeia por conta da ação desse tipo de pessoa que não considerou sequer a dignidade da pessoa humana. Em outra conversa, quando a PGR pede a liberdade de inocentes, a chefe de gabinete do Moraes, a Cristina Kuzahara, diz que não quer libertar ninguém antes de ver a rede social dessas pessoas inocentes. Isso é perseguição política, isso é abuso de poder notório. Estamos diante de um dos episódios mais sombrios da nossa história. Alexandre de Moraes se tornou um violador de direitos humanos conhecido internacionalmente. E as provas agora estão escancaradas. Eu não vou parar. Eu estou aqui nos Estados Unidos para buscar por justiça. E vou até as últimas consequências. Não podemos permitir que os inocentes continuem pagando por essa farsa. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a América. Nós venceremos. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.